falei, eu tô até verificando aqui. Aonde eu achei isso foi numa apostila da Embrapa, que é Mas, Tecnologia e Texturização de Proteínas Vegetais. mas quando você fala de anisotropia, é a variação de alguma propriedade em função da direção. Pode ser a anisotropia quando eu estou deformando, pode ser a anisotropia a magnetização de algum material. A anisotropia é como que uma determinada propriedade se comporta nas diferentes direções. Quando você fala anisotropia, tem que ser anisotropia de quem? Porque Tá errado, então? porque a anisotropia é a variação em função da direção, mas tem que especificar de alguma propriedade. Em certa forma, esse de anisotropia, não está errado definir que essa variação de comportamento, que em uma direção é um valor e em outra direção é outro valor, isso é uma anisotropia, mas é uma anisotropia em função da condutividade. Estamos referindo-nos que a condutividade varia em diferentes direções. Isso é a definição da anisotropia. Não pode colocar anisotropia como uma propriedade térmica. Tá? Beleza. Agora, vamos para aqui para as questões. Eu vou considerar se aqueles que... E tem coerência, eu vou considerar, não vai ficar errado. Se tem os fatores que devem ser considerados na escolha de um método. Isso era dos slides. Se colocaram, além desses, colocaram mais outros, e tem coerência, também está certo, não está errado, tá? Agora, este não sei. Não sei, alguns colocaram tudo certinho, alguns explicaram qual que é a definição de calor específico, mas na hora de escolher, escolheram errado. Explicaram aí, o calor específico varia ou aumenta com a quantidade de água, porque a água tem um calor específico que é bem elevado comparado aos outros componentes. Isso significa que qualquer alimento que tenha maior quantidade de água vai ter maior quantidade o maior valor do CP. O único que tínhamos que fazer aqui é comparar o valor da quantidade de água. Se compararmos, os damascos só têm 65%. Já as maçãs têm 85%. Não sabemos exatamente que tipo de maçã são, mas estas maçãs têm 85% de água e os damascos têm 65%. Só olhando a quantidade de água, quem tem maior quantidade são as maçãs, eles têm maior CP. Era só isso. Não precisavam definir novamente, mas se definiram e escolheram a forma, o alimento certo, está ok. Só definiram, deixa como metade, tá? Porque era só olhar a quantidade de água, e isso em sala de aula eu expliquei várias vezes. É água, e coloquei exemplos. Tá, agora vamos para os exercícios. Aqui eu vou explicar direitinho como que foi considerado cada avaliação, cada resultado, porque não é só aparecer o resultado e com isso que eu vou colocar ok, tá? Para a entalpia, eu precisava calcular a entalpia na temperatura de fusão. O primeiro que tinha que fazer, a entalpia na temperatura de fusão. E nesta equação, preciso a fração de sólidos, o XS. A fração de sólidos, se calcularam e está tudo ok, assim como este valor, está certo. Agora, também vou precisar da fração de água de ligação. Tinha um aluno, que eu não sei quem exatamente, daqui de entrada já errou. Porque em vez de dividir entre 100, o 0,61% das proteínas, acho que dividiu entre 10. Fazendo a divisão entre 10, aqui comeu um zero, depois da vírgula. E o resultado aqui de entrada deu, se aqui já deu 0,024, substituindo esses dados, o HF vai dar um resultado totalmente diferente. Mas, na hora de substituir, aqui colocou mais, não colocou entre parênteses, deu toda uma mistureba, mas o resultado final deu o mesmo. O que aí eu posso entender? Se aqui o resultado de ele deu errado, lógico, se aqui já está errado, o resultado final não tinha que estar errado.
Não, professor. Porque vai que o cara esqueceu de colocar o zero Ah, na hora de escrever e colocou na calculadora. Tá, mas eu também poderia, isso pensei. Pode ser que na hora de copiar aqui errou. Em um lugar, por erro de digitação, pode acontecer. Mas se ele errou em todos os lugares que ele colocou eliminando um zero, isso significa que ele não fez a conta. Mas este resultado está aí. Aí diminuiu a nota. Porque um lugar, aqui, aqui coloquei, me comi um zero, pela pressa, por alguma razão, comi um zero, mas aqui na frente poderia ter aparecido. Não, isso significa que ele colocou em todos os lugares errado. Caiu um pouco a nota, mas não zerou, tá? Não zerou. Para a temperatura ambiente, uma vez que calculei o HF, que preciso para... Já tenho o XS, era simplesmente substituir. Não era grande coisa, olha. Então, eu fiz digitando. Para menos 10. Se substituíram todo certinho, deu um resultado de 60. Este também acho que deu. Este que deu. Se não deu esses resultados, vamos supor que arredondou muito, e aqui deu, em vez de dar 67, deu 68, alguma coisa, ou deu para menos 66, está certo. Agora, se deu 78, 76, está errado. Pode ter alguma alteração, vamos até exagerando aqui, neste 7. Mas se 70 já tem coisa errada, e eu procurei onde que está o erro, onde que ele errou. Aí eu vou procurando e vou marcando. O erro está aqui, você errou aqui, utilizou o dado errado. O meu aqui eu vi que eu já errei esse daí do H de 30. Agora eu não sei aonde, porque os valores estão exatamente iguais do que a senhora colocou nessa conta aí. Estão igualzinhos? Em algum lugar, não errou na hora de substituir, onde você errou? Na calculadora. Provavelmente. Pode ser que esteja todo igualzinho, mas na hora de colocar os dados, inseriu todo direto na calculadora, e es que a calculadora, ele não sabe se tem parênteses, ele não sabe, ele faz o que o operador está mandando a fazer. Porque o H de menos 10 tá igual, mesmo valor, exato. O HF também tá certo. Só que aí o H de 30 eu errei e aí já cagou tudo lá no final. O resultado final, mas não zerou. O aluno não zera. Não zera. Não porque o resultado final deu todo errado, por pedacinho, por isso que é demorado corrigir. Não vou, já tá, vou eliminar um aluno, não. Meu objetivo não é reprovar vocês, tá? Agora, vamos para a questão número 5. Na questão número 5, era simplesmente olhar o gráfico. Inclusive, no próprio dia da prova, ou não sei se foi na quarta-feira, que um aluno me pediu, acho que não foi de vocês, tá? Mas o que tinha que fazer? Tinha que entrar com a umidade do alimento, que ele está falando que é 65%, traçava uma vertical, e naquela temperatura que estava pedindo, que neste caso a temperatura do alimento fresco é 5 graus, que não está congelado ainda, era 5 graus, atravessava ou interceptava essa curva de 5 graus, colocava um pontinho e leía no outro lado quanto que era o valor. Para mim foi 270. Alguns leyeron 272. Tá, se a leitura dele foi 272, perfeito, está ok. Por 2 professor, pontos, pode... Mas se a umidade é 65, essa linha não tinha que estar mais para baixo? 65, a umidade, você entra no eixo X. Então foi isso que eu fiz de cagada. água. Tem aí uns inventos que colocaram, inclusive colocaram calor latente, calor, não sei, eu acho que tentaram aplicar alguns conhecimentos das outras disciplinas e não deu certo, porque os valores não passam calor latente,
o calor latente poderia ser calculado diretamente com a quantidade de água, mas eu não passei. Alguns inventaram. E eu não entendo o que custava estudar meus slides, que estava mais fácil. Fizeram um jeito, parece que queriam fazer um projeto. Tá? Uma vez que cortaram aqui a 5 graus, fizeram a leitura, e para a outra temperatura está falando que a menos 20 graus. Aqui olhava menos 20 graus, intersecta aqui, 20 graus era aqui. Para mim, os dois valores foi de 270 e 40. Fazia a diferença dos dois e multiplicava pela quantidade de alimento, que deu 23.000 kilojoules. Alguns fizeram a leitura dos dois valores, mas eu não sei o que fizeram aqui, que esse resultado de 23.000 não deu. Tinha todo para tirar um 10 e não deu. Aqui a quantidade de água assim congelar. No próprio gráfico, ele está passando, olha, está na faixa de 20%, a faixa de 10%, a faixa de 20%, e estava em cima, nem podiam falar, olha, professora, eu fiz e coloquei 19%, tá, teve um aluno que colocou 19%, tá, deixei, pode ser que ele, no olho dele, ele quer ser bem cuidadoso e falar, o meu foi 15%. Você colocou 15%? Professora, eu coloquei 18%. De 18 e 19 até que posso aceitar. 15 não dá. 15 seria praticamente um 68, 70%. Não dá. É aqui. É 65 subir a 90 e não tinha como errar isso. Eu errei, pus 15. Eu achei 15, mas o resto tá certo. Que 15 era aqui. Bom. Com esse valor, tínhamos que multiplicar, claro, não vamos deixar o 20%, vamos a dividir entre 100 e multiplicamos pela quantidade de alimento, e era 20 quilogramas. E depois ele pedia a taxa média de remoção de calor. A taxa, quando fala taxa, tem que dividir pelo tempo. Ele me está passando um tempo, sim, aqui me está passando um tempo. Divido pelo tempo, e ele estava pedindo em kilowatts. Ele pedia em kilowatts. Eu não posso deixar em hora, porque o kilowatts é kilojoule por segundo. Transformando esta hora a segundos, aparecia o resultado em kilowatts, e era 1,59. Essa era a questão número 5, era 1,5. Os exercícios, pelo fato que demora mais tempo, tem maior pontuação, tá? Nessa parte, o exercício número 6, o número 6, vocês têm que calcular. O primeiro pedia. Mostre a composição das frações em frações. Não estava pedindo em porcentagem. Em frações dos componentes do alimento. O que eu tinha que fazer? Procurar o alimento na tabela 3 e copiar. Em porcentagem é esta. Assim aparece na tabela, mas ele está pedindo em frações, e dividir entre 100, alguns fizeram na mão, podiam fazer na mão, era colocar todos eles. Agora, quais são os componentes? Água, proteína, gordura, carboidrato, fibra não precisa. Eu falei repetidas vezes que se vocês colocam o total de carboidratos e as fibras, ele vai ultrapassar de 100%. Era só o carboidrato, não precisavam colocar as fibras, alguns colocaram, e também tinham que colocar as cinzas. Se aparecem esses 5 componentes como resposta, está ok. Se por alguma razão esqueceram e alguns não colocaram carboidrato, caiu a nota. E olha, se não colocaram carboidrato aqui, não aparece, só colocaram água, proteína, gordura e cinzas, o exercício da frente vai ficar totalmente errado, porque depende da composição. Se já eliminei os carboidratos, quando eu vou fazer a conta, todo vai ficar errado. Por isso que eu pedi, dependendo quais são os componentes que você está colocando como resposta, isso vai afetar no teu resultado final.
Por isso que coloquei como questão, coloque a lista, que componentes você está usando. Professora, eu coloquei até as fibras, porque na Asher, ele aparece carboidrato e fibras. Mas em aula eu expliquei. Aparece o total de carboidrato e dentro desse carboidrato estão as fibras. Essas fibras, elas podem se degradar com o tempo e vão a virar carboidrato também. É verdade, a fibra demora em se degradar, mas na hora que se degrade, ele vai virar carboidrato igual. E nós temos que considerar simplesmente o carboidrato. Inclusive, falei, podem fazer a soma. Se vocês somam junto com a fibra, vai ultrapassar os 100%. E se tem uma composição que supera os 100%, está errado. Se está passando em frações, a somatória dele tem que ser 100%. Não pode ultrapassar. Não pode inventar outro composto. Dentro do carboidrato estão as fibras. Aí tem um erro. Mas você colocou um a mais. Teve alunos que colocaram a menos. Não colocaram um carboidrato mesmo. E se não colocaram lá, todo o resultado vai dar errado, não? Como alimento congelado. Como alimento congelado, vão se manter todos, com exceção da água. A água, uma fração vai passar para gelo e a outra fração vai continuar como água sem congelar. E essa água nós denominamos o XU ou água remanescente. Para isso, precisava primeiramente calcular a fração de gelo. Essa fórmula vocês já conheciam, não era uma fórmula nova. Se substituíram os dados certinho, utilizando a temperatura de menos 1,8, a fração de gelo é 0,7366. Com auxílio desse dado e com a quantidade de água inicial, podia calcular a fração de água remanescente e deu 0,71. Sim, mostraram esses dois valores aqui, está certo. Coloquei como ok. Alguns não voltaram a construir esta tabela, mas mostraram estes dois valores, que está certo, deixei como ok. Embora eu tenha explicado, tem que construir de novo. Mas se não construir, mas os cálculos, os dois estão ok, o item B está certo, tá? Para que não reclamem de todo mundo se fizeram os cálculos certinhos. Se não está igualzinho, está errado. O inciso C, ele pedia calcular a quantidade de água congelada e descongelada. Tinha que simplesmente multiplicar as frações de água remanescente e a fração de gelo pela quantidade de alimento, que são 500 quilogramas, e aí teriam que obter estas massas, de 368,3 e 35,51. Se arredondaram, vamos supor que a pessoa simplesmente utilizou 0,071, e aqui deu um 36, também está ok. Agora, se deu um 38, 39, está errado. Está errado, tá? Aqui nesta tabela, eu fiz pelo Excel, mas muitos alunos fizeram um a um. E os resultados têm que ficar próximos. Alguns, como eliminaram ou adicionaram mais um elemento, esta somatória deu todo errado, não? Aí caiu a nota. Não zerou. Não ficou totalmente zero, mas caiu a nota. O resultado que tinha que ser, o resultado é 3,65. Aqui está a somatória que eu fiz no Excel. Olha, no Excel, na minha planilha, eu organizei desse jeito. E ficou assim, na forma entendível. Se vocês pegaram o Excel e colocaram todos os dados, inclusive de condutividade e difusividade, esses dados, para mim, não é do meu interesse. Vamos supor que alguém pede, por favor, calcule ou projete uma câmera, algo assim, e você mostra também os dados que você projetou para outro cliente, o cliente vai entender. Se você vai misturar, não, é que esses dados eu tinha utilizado para o outro cliente e também ficou inserido nos resultados do senhor.
o senhor vai entender, o cliente de vocês vai entender, tem que ser só aquele que está sendo solicitado. Eu não preciso saber como que foi construído, como que foi a estratégia de obter o resultado, eu preciso os dados, eu falei, vou cobrar os coeficientes que vocês utilizaram, os valores intermediários que foram obtidos, esses valores, pode ser na mão, pode ser no Excel, esses valores intermediários, e o final, esses valores a mim me interessam. Se colocaram outros, não tem valor, eu não considerei, e se está bagunçado, pior ainda. Não... Ô, professora, Sim, pode. no CP total aí, acho que questão de arredondamento, a senhora achou 365, o meu deu 369, tá dentro? Está dentro. Beleza. Está dentro. Está dentro. Agora, se você aqui eliminou carboidrato ou adicionou fibras, vai cair tua nota. Não, eu não adicionei. Porque tá. uma coisa que a senhora acabou de falar me preocupou, porque eu montei a planilha considerando tudo, só que fibra não entra na... Na hora que você for ver minha prova, a senhora vai entender. Fibra não entra na conta porque o valor dela na outra planilha, né, ela tá zerada. Então, ela não representa nada. O valor do CP tá lá, o valor de CP da fibra, só que ela não entra na conta final porque o valor de fibra tá zerado na outra planilha. É porque no caso eu pego o valor que é resultante de uma planilha e multiplico pela fração do componente. Aí a senhora vai ver que a fração de componente fibra tá zerado, então ele não entra na conta final. Mas aqui na composição você não me mostrou a fibra, não é certo? Aparece como zero. Ah, tá. Se aparece como zero, isso vai te ajudar. Agora, aparece se aparece que você contabilizou com um valor e não aparece como zero, aí vai cair tua nota. Eu deixei porque eu fiz uma planilha macro, digamos assim, né? Que se um dia precisar de fibra, ela já tá lá, mas sempre tá zerado. Tá bom, tá bom. Agora aqui vamos para o D, o E. O E, que está pedindo o E? O calor específico aparente a menos 30 graus. Aí não preciso de planilha, tinha uma equação, esta equação. Para essa equação, preciso a fração de sólidos. Calculou a fração de sólidos, isso verifico. A fração de sólidos deu esse valor, aí não tem como dar errado, porque são números assim, e pequenininhos, que não, teve várias contas, são 2 ou 3 continhas que estou fazendo, tem que dar igualzinho, tá? O XB deu igualzinho, está correto. Deu diferente e cai a nota. Esses dados que vocês inseriram, esse que me orienta a mim. Utilizaram dados certos, utilizaram dados errados, tá? O resultado era 2,32. Se o resultado aparece como mágica e aqui não tem nada, não tem valor a tarefa, tá? Ô, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Volta nessa aí, por gentileza. Tá. Mas na planilha ou aqui? Aí. CA... Peraí, 179? Ixi, Maria, o meu deu diferente. Não, beleza. Se tá diferente, tá diferente. Não, o resultado resultado embaixo aí, ó. É 2,32 o Renan. Aí é que foi fazendo a contabilidade aos poucos. O meu deu 1,25 kJ, mano. Eu arredondei para 2,33. E os dados são os mesmos. Eu tava fazendo um monte de cagada na calculadora mesmo. É calculadora. Mas o erro que acostumam cometer o aluno é mais na calculadora, não é, Linda? Porque os dados daí da equação estão iguaizinhos os da senhora. Só vai cair um pouquinho, não vai cair muito. Agora, se daqui de entrada, aqui na entradinha, os dados principais estão errados. Estão iguais também. Aí, no final, pode ser, sim, eu entendo, mas diminuir. Não vai ficar ok. Tem um aluno que ele gabaritou e ele fez na mão. Mostrou conta por conta, bem organizadinho. Eu fiquei admirada a organização dele. Agora vamos para a última questão. A última questão pedia a difusividade. Esta parte de difusividade é bem parecido com o calor específico. E nesta difusividade está a menos 18 graus Celsius. A menos 18, o alimento está congelado, não tem como estar fresco. Então, não posso diretamente utilizar os dados e colocar a
a difusividade, tenho que calcular a fração, na composição, eu vou ter uma fração de gelo e uma fração de água que ficou sem congelar. É bem pouquinho, mas vai ter. Alguns não fizeram esta conta. Se não fizeram esta conta, de entrada deu tudo errado. Porque a menos 18 o alimento está congelado, tá? Calculando a fração de gelo e a água que ficou sem congelar, aí que eu posso calcular utilizando a tabela com os coeficientes, quanto que foi a difusividade para cada um deles. Para menos 18, para o gelo foi isto, para a água, eu vou conferindo. Se por alguma razão deu ligeiramente diferente, aí 9, vamos supor, em vez de 63, deu 53, em vez de... Mas tem que ser nesta segunda ou terceira casa, tá? Que vai mudar. Mas tem que ser 9. Superou de 9, já está errado. Ou se está muito baixo, assim, 8 também já está errado. Essa era a prova. Não era muito difícil. Ô, professor, mas onde está o resultado final aí, que eu já me perdi? A da difusividade é 9,63 por 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Primeiro você teve que fazer não, já tá certo, daí eu acertei, agora que eu achei ele. Beleza. A maioria acertou. Era fácil, não estava difícil. Só é fácil que faz no Excel, né? Fazer na mão isso aí, meu Deus do céu. Na mão as chances de errar na mão é maior, mas tem que vocês entrevistar o Victor. Eu acho que o Victor, que eu até agora vi a melhor prova, bem organizado, uma maravilha. Se ele quer ser professor, ele pode ser um excelente professor, bem organizadinho. Parabéns ao Victor aí, não sei o que Valeu aí, professora. Valeu, turma. Então, essa seria a revisão da prova. Alguém não entendeu? Alguém não... professora, eu não sei como que a senhora fez. Ficou algum lugar assim confuso? Podem falar agora. Inclusive aqueles que estão com nota ruim, e como vai valer simplesmente as atividades e a prova, pode ser que fiquem com nota entre 5 ou 6. No melhor dos casos, vai ficar 6 ou 6,5. Com 6,5 eu não posso ficar contente. Bom, eu passei, eu fiquei livre. Não, porque o P2 vai ficar um pouquinho mais complexo e vai ser difícil. E possivelmente precisem fazer um P3. Espero que não, mas alguns vão precisar fazer P3. Aí, o P3 é de todo o conteúdo. Se não entenderam algum lugar, é melhor consultar agora. Professora, eu não entendi aquilo, por que fez a senhora? Pode falar. Eu né, nessa última eu não consegui fazer, porque eu fiquei com dúvida numa coisa só. Nessa parte aqui dessa sua tabela, essa daí que você mostrou agora, volta. Essa daqui. Esta? Não, para baixo, um pouquinho. A outra. Esta. Essa daqui. Esses valores que a senhora pegou do meio aqui, eu tenho que achar ela naquela parte da tabela também, do gelo, essas coisas? Esta dos coeficientes, sim, está na tabela número 1. E na tabela número 1 está para todos os componentes, com exceção da água, para condutividade, calor específico, difusividade, densidade, para todas as propriedades que nós calculamos, está aí. E na tabela 2 está exclusivamente para a água, também para o CP, inclusive com diferentes faixas de temperatura, para o gelo, tudo bem separadinho. Esses coeficientes vocês tinham que copiar aqui, pelo menos eu copiei para a minha tabela de Excel. Se você fez na mão, você tinha que utilizar a equação que ele falava, vamos supor que pedia este valor, mais o segundo valor multiplicado pela temperatura, mais o terceiro valor multiplicado pela temperatura ao quadrado. Nessas temperaturas, você tinha que inserir a temperatura de menos 18. E depois... A minha dúvida é só o seguinte, professora, que eu olhei aqui nessa tabela, ela tem várias parecidas. Cada uma nessa daqui que tem uma sequência, eu tenho que escolher uma dessas? Não é... O meu está aberto.
Vocês estão enxergando? Estou naquela planilha de dados de... Teoria de conteúdo de fontes, a página 9 e 1. Mas estou nessa página, vocês estão conseguindo enxergar? Você está no Excel aí, na prova. Ah, tá. Eu vou... Na tabela da prova. Tá, eu vou parar de compartilhar e vou te mostrar. Tá, parar de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Janela. Compartilhar. Agora, dá para ver? Estou na planilha de dados. Isso, estou na mesma tabela olhando aqui agora. Tá. A primeira é a condutividade. A condutividade não entrou na prova, tá? Entrou como atividade, mas na prova não entrou. Depois vem a difusividade. E os dados que aparecem na difusividade é para proteína, gordura, carboidrato, fibras e cinzas. Esses valores não vão mudar nunca para esses componentes. O que vai mudar é a composição. Então, cada um deles, no final, vai ter que ser multiplicado por sua respectiva composição. Mas estes dados vão me ajudar a calcular o valor da difusividade para este componente em uma determinada temperatura. Eu vou aumentar aqui. Ô, professora, pintou uma dúvida aí, que você estava até comentando em relação às fibras, né? Eu me lembrei, eu também não usei as fibras, né? Deixei a fibra igual a 0. Mas nessas fórmulas aparece aí, né, uma fórmula para fibra. Quando é que a gente usa essa fórmula, então? Vamos supor que a pessoa está interessada nas fibras e queira fazer cálculos com as fibras. Por exemplo, quando temos que calcular as calorias que um alimento me gera, ou seja, este alimento é calórico, não é calórico, quantas calorias tem? Vocês já leram alguma vez na planilha os nutrientes que tem meu alimento e fala, este alimento, o iogurte, tem quantas calorias? Essas calorias vão ser calculadas. Aí sim vou ter que utilizar estas fibras, mas nós não estamos entrando nessa área de calcular as calorias do alimento. É aí que vocês vão utilizar essas fibras. Então essa conta a gente usa a fibra quando for calcular a caloria do alimento. Calorias, isso vai... É para essas calorias, se a pessoa vai ter muita energia com esse alimento ou vai ter pouca energia com esse alimento. Mas essas calorias que são calculadas, aí se consideram as fibras, tá? Ok, entendi. Agora, também pode ser que em alguns casos, que eu queira saber sobre as fibras, exclusivamente das fibras. Eu quero saber quanto que é a difusividade das minhas fibras. Pode ser que por algum tratamento ou algo, eu só fique interessado nas fibras. Se você fica nas fibras, pega as frações dele e pode fazer todos os cálculos com eles. Tá? Entendi. O aluno que estava com as dúvidas dos dados, aqui estão os dados dos coeficientes. Dependendo do que te pede o exercício, se você está trabalhando com calor específico, você vai escolher os coeficientes de calor específico. Pode ser que não utilize todos os componentes de aqui, porque dependendo do alimento, pode ser que ele só tenha 4, ou tenha os 5, e aí além desses 5 tenha também água. Isso vai depender que tipo de alimento você está analisando. Deu para entender? Professor, quer dizer que esses nomes daí da lateral, densidade, é do jeito como a senhora coloca na fórmula, eu tenho que pegar essa outra tabela do lado, é isso? É isto. Tá bom, porque na hora eu fiquei confuso aqui, por isso que eu não fiz essa última aí. Eu troquei um valor com outro, eu falei, melhor não fazer, porque eu acho que eu errei muito. Mas olha, na aula, nós acostumamos fazer os exercícios. Nas próximas aulas, quando nós fazemos, tenta fazer e fazer junto na aula. Na aula, geralmente, fazem 2 ou 3. Eu falo, quanto que deu o resultado? 2 ou 3. Eu não sei se realmente os demais estão fazendo. O ideal é que todo mundo faça, porque eu sei que vocês não têm tempo. Então, esse momento da aula, vocês têm que aproveitar para praticar. Se não praticam, eu sei que depois, em outro tempo, vocês não vão ter. E só um momento antes da prova, vão querer saber, como que era feito. Não dá. Aí sim entra o desespero. Não dá para estudar
Só um dia, inclusive um dia antes, não dá. Não dá, tá? Não, professor. Eu vou fazer, mas é que no dia que a senhora começou a fazer isso aqui, eu tive que sair os 2 dias seguidos, eu não peguei direito. Aí eu fiquei meio confuso, aí eu fui pegar as numerações, eu não entendi direito essa parte só. Mas agora a senhora explicou, eu entendi. Tá bom. Professora, Estou ouvindo. Pode falar. a senhora pode disponibilizar a prova para a gente estudar? Sim, sim. Pode ir? Eu vou postar, já mostrei para vocês. Beleza. Porque pode ser que na hora que eu corrija e faça devolutivo e falem, mas professora, por que o meu está com erro? Aí vocês abrem o gabarito, comparam, e se me demonstra que eu errei, eu corrijo a tua nota. Pode dizer, mas eu fiz igualzinho da senhora, está com os mesmos dados e a senhora me colocou errado. Eu sou humana, eu posso errar também. Aí, se me demonstra, olhando o gabarito e me mostrou a forma que fez, e eu errei na tua avaliação, eu melhoro a tua nota. Beleza. Tá? 10h35, a correção acabou. O Márcio tinha pronto a apresentação. Márcio, você quer apresentar e ficar livre da apresentação ou quer deixar para outro dia? Professor, nosso grupo conversou, a gente achou melhor deixar para o próximo sábado, né? Porque a maioria do pessoal não fez ainda. Aí a gente apresenta todo mundo no outro sábado, pode ser? Tá, por mim não tem problema. Pense como já estava onde vocês já estavam prontinho, queriam apresentar e por sorte não caiu nem a internet. Ô, Márcio, Tá. vamos hoje já, bicho. Apesar que tem que ver com o Lucas também, né? Vocês que sabem, cara. Olha, é 10h36. Se vocês decidem apresentar, depois do recreio, apresentamos. Ouvimos vocês. Tá E bom, a gente vai fazer vamos fazer uma reunião aqui, vamos ver se a gente apresenta.